Nesta videoaula, vamos aprender o padrão Bridge. Para iniciar a aula, vou novamente mostrar um problema para enfatizarmos o benefício do uso deste padrão para melhorar o design do código. Vou usar o mesmo exemplo da aula sobre o Template Method. Relembrando o exemplo, tínhamos um programa que recebia um mapa de propriedades e gerava um arquivo TXT compactado ou um arquivo XML criptografado, dependendo da opção de geração escolhida pelo usuário. E essas eram as únicas opções. O método principal, gerar arquivo, que ficava na superclasse gerador arquivo, invocava os hook methods processar e gerar conteúdo, que eram implementados somente nas subclasses gerador XML compactado, que implementava a geração de conteúdo no XML, e o pós-processamento, que era a compactação, e gerador TXT criptografado, que gerava conteúdo TXT e o pós-processamento era a criptografia. O problema começa ao tentarmos ter uma implementação que combine o comportamento dessas subclasses, como para a geração de arquivos XML criptografados. Então, se quisermos gerar arquivos XML criptografados e TXT compactados, se tentarmos utilizar a herança, acabamos com duplicação de alguma parte do código. Este diagrama mostra o que acontece quando criamos uma nova classe que define o gerador de XML como uma superclasse com duas subclasses que especializam apenas a parte do pós-processamento. Apesar de ter sido criada uma abstração referente ao formato do arquivo, a ausência de uma abstração para o pós-processamento faz com que haja duplicação de código. Veja que gerar conteúdo XML ele está sendo implementado na classe gerador XML criptografado e na classe gerador XML compactado. De forma similar, este outro diagrama mostra que, se tentarmos estruturar a hierarquia de uma outra forma para eliminar a duplicação anterior, continuaremos com duplicação em uma outra parte do código. A limitação do uso da herança, que fica evidente nesse problema, é o fato dela poder ser utilizada apenas uma vez. Se fosse possível ter herança múltipla em Java, uma classe poderia obter a implementação do formato do arquivo de uma superclasse e a do pós-processamento de outra. Como isso não é possível, quando precisamos de uma implementação de outro ramo da hierarquia, acaba havendo uma duplicação de código. Então, veja que aqui nesse diagrama, o pós-processamento do gerador TXT criptografado é o mesmo do pós-processamento do gerador XML criptografado, que consiste na criptografia. Quando mais de um hook method é definido em uma superclasse e implementado por uma subclasse, as implementações ficam ligadas uma à outra devido ao fato de terem sido implementadas na mesma classe. Por mais que seja possível ir implementando cada hook method em um nível diferente da hierarquia, a duplicação ainda pode acontecer, principalmente se esses fatores que podem variar, chamados de variabilidade, são independentes um do outro. E o problema ele vai se tornando ainda mais crítico quando se aumenta o número de variabilidades e o número de possíveis implementações de cada uma delas.
A quantidade de classes necessárias para implementar todas as possibilidades tende a aumentar de forma exponencial. Então, pessoal, como sempre faço nas minhas aulas presenciais, peço que vocês deem um pause nessa aula e tentem pensar em uma forma de resolver esse problema. Lembrando que o nosso objetivo é que possamos combinar as opções de serialização de arquivos, TXT ou XML, com as opções de pós-processamento, compactação ou criptografia. Dessa forma, poderíamos gerar arquivos TXT criptografado, TXT compactado, XML criptografado e XML compactado. Agora que vocês já pensaram um pouquinho, vamos implementar a solução do padrão Bridge para resolver esse problema. Esse daqui foi o código que nós implementamos na aula sobre Template Method, que consiste na aplicação desse padrão. Então, tínhamos aqui a classe gerador, com o método principal gerar arquivo, que tinha o algoritmo principal, e os métodos pós-processar e gerar conteúdo eram implementados nas subclasses, gerador TXT compactado, gerador XML criptografado. Mas no nosso problema, da forma que está implementado, não podemos variar o tipo de geração do conteúdo com o tipo de pós-processamento. Então, a composição será utilizada como forma de resolver o problema descrito. Como com a pura utilização de herança, a implementação de uma variabilidade fica ligada à outra, a ideia da nova solução seria separar a implementação de uma delas em uma outra classe. Então, como vamos fazer isso? A classe gerador, ela agora vai ter um pós-processador. Vamos criar essa classe pós-processador. E essa classe pós-processador, ela vai ter um método pós-processar. Então, vamos passar esse método para a classe pós-processador. Ela também é uma classe abstrata. Então, quem vai implementar agora pós-processamento, compactar e criptografar? Veja que essas classes TXT compactado e XML criptografado, elas não vão mais implementar o pós-processamento. Então, nós vamos até mudar o nome dessas classes para gerador TXT, gerador XML. Agora será apenas gerador TXT. E agora teremos apenas gerador XML. Por que estamos fazendo isso? Porque a responsabilidade agora do pós-processamento vai ser da classe pós-processador. Então, não teremos mais esse método. E o método compactar, ele agora vai estar na subclasse que estende pós-processador. Então, vamos criar aqui uma classe compactador que estende pós-processador. Agora, o pós-processador, que será implementado pelas subclasses, vai chamar o seu método específico. Nesse caso, a classe compactador tem um método pós-processar que chama o método
compactar. De forma similar, nós vamos fazer com criptografador. Então, criptografador, que também estende pós-processador, ela também precisa implementar o pós-processador. E o pós-processador dela vai criptografar. Então, vamos colocar aqui o método criptografar, que vai ser chamado por pós-processar. Então, veja que implementamos aqui o nosso pós-processador, tem um método abstrato pós-processar, e temos as subclasses compactador, que implementa esse método pós-processar compactando esse array de bytes. E temos a classe criptografador, que também é uma subclasse de pós-processador, e o método pós-processar dessa classe, ele criptografa. Essas subclasses elas não são mais responsáveis por pós-processar, apenas por gerar conteúdo. Agora, essa classe não está compilando, porque esse método pós-processar nós já removemos ele e colocamos na classe pós-processador. Então, agora o que vamos fazer é chamar esse método pelo próprio pós-processador. Agora terminamos nossa implementação. Então, vejam o que foi feito. Deixa eu apagar essa parte aqui para não confundir vocês, que é a parte do template método. Então, a nossa implementação do bridge, para poder variar as formas de serialização de arquivo com as formas de pós-processamento, foi a classe principal gerador, ela ser composta por um pós-processador. Então, ela contém um atributo do tipo pós-processador. E esse pós-processador, ele pode ser ou um compactador, que vai compactar, ou um criptografador, que vai criptografar. Da mesma forma, ela pode variar o método de serialização de arquivos, que pode ser TXT ou XML, dependendo da instância do objeto dessa classe. A solução implementada no código consiste no padrão bridge. Esse padrão, ele cria uma ponte entre duas hierarquias ligadas por uma relação de composição, permitindo que ambas variem de forma independente. Nesse caso do nosso exemplo, a ponte é caracterizada pela relação de composição entre a classe gerador-arquivo e a interface pós-processador. No código fizemos o pós-processador como uma classe abstrata. Como não existem métodos concretos nesta classe que são herdados pelas subclasses, então é melhor usar uma interface. Um cenário em que esse tipo de solução é comum é quando temos uma hierarquia de abstrações e outra com implementações, permitindo que cada uma possa variar independentemente. Nesse caso, o gerador arquivo e suas subclasses, gerador XML, gerador TXT, são uma abstração que caracteriza algoritmos de geração de arquivos em determinados formatos, porém, ainda sem definir a implementação do pós-processamento. Agora, vamos falar um pouco sobre as principais consequências do padrão bridge.
A principal motivação na implementação desse padrão é tornar independentes os fatores que podem variar na solução. Qualquer subclasse de abstração, que no nosso caso seria o gerador arquivo, pode ser facilmente composta com qualquer implementação da interface da outra hierarquia que vai variar, no nosso exemplo, pós-processador, permitindo assim a combinação de ambas livremente, sem duplicação de código. Caso, por exemplo, uma nova implementação de qualquer uma das duas hierarquias for criada, ela será facilmente combinada com o que já existe. Um efeito colateral muito interessante é que as classes que foram separadas também podem ser utilizadas em outro contexto. No exemplo, os algoritmos de pós-processamento poderiam ser usados na geração de outros tipos de arquivos, ou mesmo para o envio de informações pela rede. Como consequência negativa, temos o aumento do número de classes e o aumento da complexidade na criação do objeto.